Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga, doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica e vou revelar para vocês, sou também jornalista, viu? Olha só, furo de reportagem. Né? A gente mexendo, fazendo uma faxina de final de ano aí, eu encontrei algumas reportagens do passado e descobri um caderno da Copa de 2002, o pentacampeonato que a gente estava lá ganhando, e eu fiz uma reportagem para esse caderno dessa Copa, imagina. Não, fala o Pensa. detalhe, que você estava em cima do carro de bombeiro tentando entrevistar o Felipe Scolari. O Filipão, ele estava chegando em Canoas, eu trabalhava para o Grupo Sinos, e eu estava buscando ali uma declaração dele que foi dificílima, era muita gente querendo acessar, né? Uhum. E simplesmente foi uma declaração, não me lembro agora, mas algo do tipo, que bom que a gente ganhou, qualquer coisa assim. Não esperávamos, é uma alegria para a comunidade, qualquer coisa desse tipo. E, enfim, estamos aí. Eu sou o Marcelo do Carmo, auxiliar de reportagem, né? Desde a época do Estadão, né? Editor, né? É verdade. Fazendo toda a edição dos livros da Alessandra. Isso mesmo. E nas horas vagas, outras coisas que nem vale ao caso, né? Mencionar aqui. Né? A gente um ajudando o outro. Interessante que a gente, essa semana, gente, vamos, antes da gente entrar na nossa pauta, porque a nossa pauta hoje é ansiedade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, né? Já dá uma ansiedade falar em ansiedade, não dá? Nossa Senhora, se você está nos ouvindo agora, você é ansioso? Você é ansiosa? Não, com certeza você é ansioso, porque a Alessandra vai colocar aqui 10 tipos de ansiedade. Eu duvido que tenha alguém que escapa aqui. Quero ver se escapar dos 10 tipos de ansiedade. Nossa Senhora. E quem conseguir gabaritar os 10, hein, o que ganha? Faz um ganha pedido? Ganha um pirulito, porque não tem o que fazer. Pede uma música na próxima. Pede uma música no Fantástico, sei lá o que faz, né? Toma um Oxiodoron, sei lá o que faz. Nossa Senhora! Porque 10 tipos de ansiedade aqui, eu tava vendo quantos eu tinha por hora aqui, mais ou menos. Mas ok, impressionante. Sabe que nos treinamentos, Má, então antes de eu trazer, eu vou te fazer perguntas nisso, e tu também vai poder me trazer. A gente até pode indicar livros, e é claro que esse episódio, eu acho que ele pode ter continuidade. Vocês que nos estão assistindo, nos digam a relevância, né, disso que a gente tá trazendo. Mas assim, eu tenho percebido nos nossos treinamentos, quando eu começo as aulas, eu sempre pergunto o que as pessoas estão buscando com um treinamento de inteligência emocional, o que elas querem levar para si. E, invariavelmente, as pessoas pedem, de uma maneira geral, para terem uma melhor regulação das suas emoções. E a grande vilã, aquela que as pessoas pedem para, meu Deus, como é que eu faço para me livrar disso? É a ansiedade. Né? Então, eu quero que a gente possa falar um pouco da ansiedade, se é que existe uma ansiedade, ou quem sabe isso seja um amplo espectro de possibilidades emocionais, a qual a gente está chamando de ansiedade. Tu até trouxe a novidade, né? Conta pro pessoal de que agora na galáxia das emoções lá, tu tava me contando uma novidade aí. Tem toda uma galáxia ali no meio ali que vai ter umas tantas estrelas adicionais para ansiedade, né? Isso não é uma coisa nossa, né? Isso é uma coisa do mundo atual. Isso. O que acontece, né? A gente virou de fato multitarefa, né? Virou de fato multitask. Além de a gente ter que cuidar, digamos assim, da nossa vida no trabalho, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa saúde, eu acho que o principal problema que tem acontecido é que tu mencionava, né, Ali, que as fronteiras entre esses mundos estão se diluindo. Antes, é lógico que você ia trabalhar, você ficava preocupado com alguma coisa de casa, ou ia para casa e ficava preocupado com alguma coisa do trabalho. Mas com as redes sociais, com você estar disponível a qualquer momento em edição extraordinária, tanto, né, para a família quanto, né, para clientes, para a empresa, e também não tem mais um horário assim, encerrou o expediente. Não encerrou o expediente, né? Às vezes a gente se pega respondendo ou antecipando o dia seguinte às 11 da noite, meia-noite. O camarada dá uma acordada ali às 3 da manhã, dá uma olhada no celular, já começa a mandar mensagem no WhatsApp. Às vezes a gente recebe mensagem ali às 4 da manhã, 5 da manhã. Pode ser minha, inclusive, vou ficar bem quieta aqui. Então as fronteiras foram embora. A imagem que eu tenho, antigamente a gente tinha assim esses números de circo, né, que o pessoal ficava equilibrando pratinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pratinhos na vareta. E eu falava, nossa, mas que coisa mais sem graça, né, esse número.
Mas, assim, a imagem que me vem, né, quando a gente fala sobre ansiedade. A gente tendo que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, não sabendo para que prato a gente vai correr, uns pratos caindo no chão, porque você não consegue equilibrar todos ao mesmo tempo, e a gente fica assim, sem uma... Tá, o que que eu faço agora? Né? Porque apesar da nossa mente ser multitarefa, a nossa mente, a nossa capacidade executiva, né, ainda é uma tarefa por vez, né? Duas no máximo. Olha só, Má, Ah, eu tô com. Botei no Google, tá, gente? tá. Ansiedade. Aí me vieram algumas possibilidades do que mais buscar: ansiedade de sintomas, ansiedade generalizada, social, o CID, porque vem a ser, claro, um quadro clínico, né? Uhum. E se a ansiedade tem cura. Adorei as sugestões do Google, né? Porque é sinal que muita gente já procura isso. Mas eu vou botar ela simples, tá? Ansiedade. Ou se não me vier a resposta, eu vou dizer o que é. Ah, óbvio que eu já vi o que é, ó. Muito bem. Eu quero dar a definição do Google e depois a gente vai começar em cima Ok. dela, certo? Então vamos lá. Preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Aí fala que pode ser um indicador de doença subjacente, blá 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 blá. Muito bem. E claro, sempre falando também, consulte um médico de confiança. Por que a ansiedade começou a aparecer? E eu tenho certeza que quando eu procurava isso aqui há 3 anos atrás, mais ou menos, quando a gente fazia treinamentos e a gente falava, tinha um dos exercícios que era qual é a diferença entre medo e ansiedade. Uhum. Aí as pessoas iam no Google e aparecia assim: medo é a reação do organismo a uma ameaça iminente. Ansiedade. Ah, isso é uma resposta do organismo em relação a uma ameaça imaginada. Já Uhum. começava a ficar confuso o negócio. Porque daí tinha toda uma escola de pesquisadores, que ainda existe, não estou dizendo que é Uhum. uma coisa que não existe, mas que associava a ansiedade ao medo. Que a ansiedade viria a ser fruto do medo. O que está começando a aparecer aqui, que não se via nessa época, é imediatamente já colocar as questões físicas da ansiedade, os sintomas físicos. E tanto é verdade que na época ali que estourou a pandemia, muita gente ia parar nas emergências achando que estava com crise de ar, de falta de ar, e era crise de ansiedade. Uhum. Porque a ansiedade vai sim fazer ser difícil respirar diante de um ataque de ansiedade. Mas toda ansiedade te causa dificuldade de respirar? Não. E aí é que vem os tipos de ansiedade, que a gente vai vendo que isso é muito mais complexo, que na verdade é um Uhum. grande espectro. Nem sempre ela é tão física assim, né? É interessante que na definição tem o primeiro tipo que você selecionou aqui, que é a tal da pré-ocupação, Isso aí. né? Aham. E é interessante que essa pré-ocupação já começa a ser um sinal dos tempos, né? Quando eu comecei a trabalhar lá no século passado, na minha vida de engenheiro, né, uma das minhas primeiras funções, eu fazia programação, né, de máquinas para inserção de componentes em placas de circuito impresso. E a minha vida profissional, no início da minha vida profissional, eu podia dizer que era assim uma rotina, porque assim que eu terminasse de fazer um programa, tinha o próximo programa. E tinha o próximo programa. E se eu fosse para casa, não tem problema, no dia seguinte ia ter mais um programa. Onde que eu quero chegar? A nossa vida profissional, ela era mais rotineira, né? Você não tinha assim tantos eventos, tantas coisas, né, por projeto, que é a característica, né, dos ambientes de trabalho hoje. Hoje é muito difícil você que está trabalhando não estar envolvido em 1, 2, 3 times, ou squads, ou forças-tarefas, né? Chame do que quiser, onde você tem eventos, né, metas, reuniões periódicas. A gente tem cada vez menos rotinas e cada vez mais entregas bem específicas. É mais ou menos igual ao aluno, né? Aula, 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 mas a semana que vem tem prova. Ai, ai, ai. Então, essa preocupação é uma preocupação com um evento específico que tem algum peso, que tem algum significado. No caso do aluno é a nota, né? Vai Não, ou mas não aí ser vamos lá. aprovado. Essa que tu tá falando já tá mais com cara de antecipação.
que é um outro tipo de ansiedade. Sim, então vamos lá. Então, a antecipação é quando ela tem uma data. Então, se eu tenho ansiedade porque a minha prova vai ser na semana que vem, eu estou antecipando a minha prova. O que significa que assim que eu terminar a minha prova, a minha ansiedade vai começar a diminuir. E qual é a diferença para a preocupação? A preocupação é ocupar-se de algo que você não tem controle. Então, você deixou o filho na balada. Meu Deus, o que poderá dar errado com ele? Preocupação. Ah, entendi. Então, por exemplo, o pessoal está falando que no final do ano vai ter aí uma lista de enxugamento do Nas número de empresas. pessoas. Isso. Nossa, vou ser demitido ou não vou ser demitido? Essa é a preocupação. Essa é a Que é preocupação. uma coisa mais difusa. Que em inglês é worry, né? Eu fico pensando tudo que pode dar errado. A minha mente fica criando cenários horríveis. A lei de Murphy. Isso, essa é a preocupação. Essas duas são as mais clássicas, assim, da literatura, do que é ansiedade. Ocupar-se de algo que você não tem controle vai te causar essa ansiedade. Então, fala um pouco da causa, que é a necessidade de controlar coisas. Então, quanto mais controlador tu for na vida, mais tu é propenso a ser ansioso. Olha que interessante isso. Bom, então isso é uma primeira aí, né? A preocupação. Que é um problema também, né? Porque antigamente o que acontecia? A gente via as pessoas, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Um camarada que ele é mais religioso, vai. O que ele faz? Vamos confiar, né? Seja o que Deus quiser. Joga nas mãos de Deus, né? E vai. Hoje em dia, né, as pessoas querem mais assim certezas, o que eu posso fazer, né? A gente fica com uma ilusão de controle. Isso. E nessa ilusão de controle, a gente confia menos na vida. Aliás, a gente é bombardeado a todo momento, né? Não, vai lá e faz, né? Não fica aí esperando, não tome a sua vida, as rédeas da sua vida nas próprias mãos, etc, etc. Então isso é um peso às vezes muito grande para si mesmo, né? Porque é uma ilusão de controle. O mundo é complexo demais para você achar que você vai controlar. Então, uma coisa é autorresponsabilidade, a outra é você querer que o universo gire em torno da tua vontade. A vida traz contingências que, por mais que a gente seja uma pessoa organizada e planeje bem as coisas, essas contingências acontecem. E o tal do pensamento mágico tá aí nesse angu também? Tá, porque o pensamento mágico é a pessoa extremamente controladora que está querendo controlar o universo. Só explica pro pessoal o que é o pensamento mágico. Tá, então tem duas explicações que ficaram no ar aí. A primeira, ainda só para voltar lá atrás um pouquinho, quando a gente falou que a ansiedade podia ter várias emoções ao redor, a gente está falando, que você se nos escuta já ouviu falar disso, do universo de emoções do professor Poncet e do Rafael Bisquerra lá da Universidade de Madrid. Então, a ansiedade está como candidata a ser uma galáxia emocional. Muito bem. Segunda coisa agora sobre o pensamento mágico. Então, o que a gente chama de pensamento mágico? Vou contar a historinha completa. Então tá, vamos lá. Eu em São Paulo, há muitos anos atrás, então isso deve fazer o quê? Se não 20 anos, 19 anos. Tu sabe disso porque tu estava lá, né? Pessoal, a gente ia na física e na jurídica, tá? Quem não sabe ainda acabou de descobrir, Na né? época que ainda era jornalista do Estadão lá. Isso mesmo, eu trabalhava no Estadão. E eu tive uma lesão de esforço repetitivo, eu estava com um tratamento há muitos meses para dor, e eu fui consultar um médico chinês, que eu acho que se provou um excelente profissional, né? E estava fazendo um excelente tratamento. E lá, enquanto eu estava recebendo esse tratamento, eu escuto uma pessoa, tá? Desse grupo dele aí, não vou revelar quem é, fica feio, pode ser que as pessoas descubram aí quem é. Mas que eu estava ouvindo a pessoa cantar assim: é fácil para mim ter $1 milhão. Repetindo um mantra de ficar rico. mantra de ficar rico. Isso é o pensamento mágico. É o segredo, essas coisas assim, eu não... vamos deixar claro aqui, eu não sou nada contra nós termos um pensamento positivo. O pensamento positivo faz bem. Até onde ele faz bem? Eu pensar, por exemplo, que eu vou antes de uma apresentação, eu vou visualizar eu saindo bem, as pessoas aplaudindo e eu pensando para mim mesma, vai dar tudo certo, eu estudei tudo que eu precisava. Legal, delícia esse pensamento. Não tenho nada contra ele. Quando é que ele se torna lesivo mesmo? Quando ele te impede de ver as dificuldades que existem na tua vida, que é o popular denial, em negação. Então, você começa a negar as dificuldades da tua vida. Quando você faz o que a gente costumou chamar nas empresas de
de positividade tóxica. Então eu tenho que estar sempre feliz, porque se eu ficar triste, a vida vai começar a ser ruim pra mim. Eu não posso ter raiva, porque raiva é um sentimento ruim. A pessoa começa a desenvolver superstições, né? Ela tenta repetir coisas, né? Que deram certo. Quando deu certo, eu vou fazer de novo, então vou usar a mesma roupa, vou usar... Isso, eu não posso sair nesse dia da semana, porque semana passada, quando eu saí nessa hora, as coisas começaram a dar errado. Então, esse tipo de coisa é que começa a complicar, tá? Então, ser positivo, num sentido mais de o que eu posso fazer para ser o melhor que eu posso, legal, bacana essa postura. Só cuidado para você não achar que o universo gira em torno da tua vontade. Isso eu acho que é bem preocupante. E tá cheio disso na internet. Tá cheio. Pessoas que fazem o pensamento mágico ser como regra de melhor conduta. Tá, agora então assim, vamos lá. Só para nós não perder o fio da meada. Sim. O que tu começou a dizer, Maia, eu vou te fazer a pergunta, porque tu já começou a responder. E eu vou trazer mais umas possibilidades. A pergunta que tu começou a responder é: por que nós estamos tão ansiosos? Por que se a gente comparar o mundo que a gente vive hoje e a gente comparar o mundo que a gente viveu há 30 anos, por que a gente se sente mais ansioso e a gente acha que as pessoas estão mais ansiosas? Eu lembrava daquela musiquinha que a gente cantava lá, né? Que eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto Que de assim. abelha! A gente está com mais pressa, né? A gente... Como a gente, na minha opinião, a gente está mais exposto a comparações e a mundos possíveis, universos possíveis, carreiras possíveis, todas as vidas, né, nas janelinhas das redes sociais, a gente quer tudo agora, ao mesmo tempo, o mais rápido possível, etc. A gente não dá mais tempo ao tempo, né? A gente não tem uma intolerância muito grande a guardar o tempo das coisas. Isso. Por exemplo, o que a gente estava falando do WhatsApp, né, que não tem mais fronteira às 3 da manhã, às 4 da manhã. Pô, a gente é de um tempo que a gente mandava carta. Isso. Para você escrever uma carta, levar no correio, demorava uma semana para essa carta chegar, mais uma semana para vir uma resposta dessa carta. Tá, aí a gente começou a usar o telefone. Agora você manda um WhatsApp e você fica pé da vida, porque não aparece lá os dois risquinhos azul no momento seguinte ao que você colocou a mensagem. Então a gente está se mal acostumando a não respeitar o tempo das coisas. Então já me deu a segunda motivo. Tu já tinha falado da multitarefa, né? Tu já deu aqui então a questão da pressa do nosso tempo. Legal que são 2 motivos que eu não tinha dado no meu treinamento, vou dar no próximo. Então assim, tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim do que de abelha. Esse também é um tipo de ansiedade, tá? Então a gente já falou de preocupação, de antecipação. Essa ansiedade por pressa, tô fazendo. A ansiedade de apressar-se, que a gente chama de aceleração ansiosa. Ou de apressar outro. Sabe, de você ficar assim, vai fechar a entrada do cinema. Não, esquece cinema, porque cinema já tá quase no passado, né? Vai fechar o portão de embarque, né? Boarding, on-board, então tá fechando agora. Fulana de tal, está embarcando agora, e tu tem alguém que tá precisando chegar, e que tu tá segurando o cartão de embarque dessa pessoa. Isso é uma aceleração ansiosa. Ou então quando você está conversando com alguém, a pessoa não chega no assunto, né? Isso! Fica enrolando. Tá, mas fala! Dá vontade de botar a pessoa pra frente, né? Apertar o botãozinho pra frente, fast assim. Forward, né? Onde é que liga o fast forward? Como é que essa pessoa acelera? Tá, mas e aí? Vamos. Engata uma segunda, isso, né? Isso aí. Porque então... às vezes a gente está em outra vibe, né? Em outro mood, né? Então a pessoa não está no nosso mood acelerado. E a gente que fica louco, né? A gente que fica. A gente fica acelerado louco, né? Por estar perto daquela pessoa. Tá certo que pode ter gente assim, sossegada demais, digamos assim. Né? Tem um filme que mostra essa cena. Aquele filme acho que é Zootopia. Que é a coelhinha, lembra? A coelhinha tinha pressa conseguir um documento e havia uma repartição pública que eram só preguiças, lembra? Era tudo nossa, o estereótipo dos estereótipos, né? Mas então aquela sensação dela em relação à preguiça é uma aceleração ansiosa. Sim. Tá? Tranquilo, né? Tranquilo. Aí, olha, dá pra fazer já até um videozinho com esse nosso podcast aqui até aqui.
E eu estava pensando, quando a turma me fez essa pergunta, por que que nós estamos mais ansiosos? Eu me veio 2 motivos principais. Um é parecido com a multitarefa, mas eu disse que tinha a ver com excesso de informações, tá? Então a gente está lidando com muitas informações e pequenas tomadas de decisão associadas a ela. Aí vem chegar bem na tua área, Má. Então, assim, a gente antes tinha algumas decisões a tomar em alguns momentos da vida, Eu sempre gosto de contar o Bauman nessa hora, né? O Bauman conta num filme para o Fronteiras do Pensamento, numa entrevista que ele fez, que a gente, no início do século passado, estamos falando de 1910, 1915, as pessoas tinham uma vida projetada. Geralmente elas iam ter a profissão dos seus pais e elas iam escolher com quem se casar e olhe lá, né? Numa sociedade já ocidental. E que quando a gente foi para o mercado de trabalho, aqui eu estou colocando nós dois, anos 90 no mercado de trabalho, a gente tinha uma expectativa de eu vou me especializar o suficiente para escolher uma profissão. E o que tem acontecido nos últimos anos é que aquilo que a gente escolheu a trabalhar, seja o que for, não é mais uma coisa que a gente escolheu para sempre. A gente vai precisar seguir aprendendo. Isso é um lado mais assim geral. Só que se a gente olhar no micro do dia a dia, a gente vai chegar nisso que tu falou, a quantidade de informações chegando no nosso celular. E a quantidade de escolhas, né, Ali? Porque eu ainda sou do tempo que, tá, você vai ser médico, advogado ou engenheiro? Isso, era isso. Engenheiro. Pronto. Eu já fui ser jornalista na época. Jornalista. Você já tinha mais escolhas, né? Mais escolhas, Mas hoje, né, pergunta para um jovem que está ali nos seus 16, 17 anos qual é a profissão que ele escolhe. Não sabe. Nem sabe. E o não saber de tantas opções, quanto mais opções a gente tem, mais difícil é aquele efeito Netflix, né, que tu fala, né? Que a pessoa fica ali meia hora no supermercado ali de filmes para tentar escolher alguma coisa. Já podia ter assistido meio filme, né? Enquanto fica... O efeito Netflix virou um artigo nosso lá da newsletter da Conexão IE. O que é esse efeito? É a pessoa assistir o equivalente a um episódio enquanto está tentando decidir qual episódio vai ver. Porque simplesmente não consegue decidir por nada. Porque tem tantas opções, né? Tem tantas opções. Então, aqui a gente juntou várias ansiedades nessa possibilidade, então destrincha aí. Então, a primeira que me aparece aqui é a de neurose ou angústia existencial. Que era a primeira angústia lá da época do Freud, já se falava nisso. Que é o que eu tô fazendo da minha vida? Caso eu compre uma bicicleta. Caso eu compre uma bicicleta, será que eu tô fazendo o que é certo? Será que eu não abri mão de uma vida melhor? Olha só, minha prima nessa idade já tinha 2 filhos, eu não tenho nenhum. Ou o contrário. Nossa, eu já tenho 2 filhos e eu não tenho uma profissão. Fulana foi pro exterior, eu tô aqui no Brasil. Meu Deus, esse tipo de coisa que tem a ver também com a comparação e que traz muita ansiedade. E lá com a minha turma, além da questão das muitas informações e escolhas, eu comentei que havia também uma questão que ajudava a ter mais ansiedade, que aí se aproxima também da psicanálise, quando a gente fala que nós temos mais poder do que desejo. Isso é bem do Jorge Forbes, tá? Essa ideia. E eu gosto muito disso que ele fala. Em outras palavras, a gente pode muito mais do que a gente quer. E eu gosto de dar o exemplo da Bic 4 cores. Opa! Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu tinha um desejo de consumo, que era ter uma Bic 4 cores. Uma caneta com 4 cores na mesma caneta. Nossa, isso era uma coisa que quando... Eu não sei se talvez não fosse mais velha, tá? Talvez eu esteja com uma falsa memória aqui. O pessoal pode dizer que não tinha Bic 4 cores nessa época. Mas eu me lembro da minha infância ali, eu ter esse desejo da Bic 4 cores. Que eu só fui ter uma Bic 4 cores, eu já estava quase no ensino médio. Sei lá, porque eu esqueci do sonho, o que foi, né? Então, hoje tu pega uma criança de 4 ou 5 anos de idade... Tu chega numa loja com milhares de canetas coloridas e tu diz pra ela o que tu vai querer levar. Isso causa ansiedade. Não é. O excesso de possibilidades de escolha. Eu lembro o que era uma loja de brinquedos, uma seção de brinquedos num supermercado, quando eu era criança. E o que são essas lojas de brinquedos hoje? São mega stores, né?
São lojas, são pavilhões, né? Que você entra lá, se você quiser. O que você vai fazer? Vou levar meu filho na loja de brinquedo. Larga lá e pega daqui a 2 horas, porque a criança fica só, né, zumbizando ali, né? E, na verdade, prateleiras. você, ao escolher, mesmo que você leve 20 coisas, você abriu mão de 2.000. Sim. Sempre vai ficar insatisfeito. Né? Porque Que você não vai ter sempre teve escolhido mais que... coisas que você abriu mão. Sempre, porque nós temos escolhas demais a fazer. Então, e é o efeito Netflix de novo, então por isso que eu digo que está embutido aí 2 tipos diferentes de ansiedade, tá? Mas eu acho que essa angústia social aí, ela também é um medo ali do futuro, do que vai acontecer, mas é uma coisa assim, o que eu vou perder? É isso que é a chave, né? Porque alguma coisa eu vou estar perdendo. Quando você tem 2 caminhos, A ou B, um exemplo besta, né? Onde é que você vai passar o final de ano? Você vai passar na serra ou na praia? Se você passou na praia, você perdeu a serra. Se você passou na serra, você perdeu a serra. Então eu vou perder alguma coisa. E se eu tiver feito a pior escolha? É como se fosse uma angústia por arrependimento. Um arrependimento antecipado, né? Uma antecipação de arrependimento. Né? Isso aí. Tá, então eu tô pegando para nós não perder o fio da meada. Já foi preocupação, já foi antecipação, já foi neurose ou angústia existencial. Aceleração. Já foi aceleração ansiosa. Beleza. Aí a gente poderia entrar numa ansiedade que, para mim, pelo menos, é muito comum, e entre as mulheres, diz uma autora que se chama Susan Hoek-Sama, que eu gosto muito do trabalho dela. Ela tem um livro que se chama Mulheres que Pensam Demais. E não briguem comigo, briguem com ela. Ela dedicou o livro às mulheres. As mulheres e seus hormônios, né? Mas aí você dizendo. Ela estava dizendo que elas pensam demais, porque nós temos uma questão, sim, da multitarefa muito mais intrincada em nós. E a gente tem o que se chama de segunda jornada mais forte do que os homens. Mas nesse livro eu lembro que ela tem uma tabela no livro por faixa etária, mais ou menos. Não, esse é outro. Esse é como as mulheres pensam. Então eu tô confundindo. Tá confundindo com a Brizendine. Que esse da Como as Mulheres Pensam, né? Tem uma tabela pela faixa etária, quais são os hormônios mais ativos e o impacto desses hormônios na forma, na forma de pensar, no comportamento, etc, Isso, etc, outra etc. história. Não, a Hoek-Sama, ela é especialista em mapear o que se chama em inglês de overthinking, que é o pensar demais. Eu lembro das minhas amigas de adolescência, e eu sei que se você está me ouvindo aí, você também vai se identificar, porque já deve ter tido um amigo ou uma amiga assim, que era a história do que eu disse, o que ela disse, o que eu disse, o que ela disse, o que eu disse, o que ela disse. A pessoa conseguia dizer diálogos enormes que essa pessoa ficava remoendo. Então, essa espécie de ruminação mental, às vezes organizada, às vezes caótica, às vezes chegando ao que na psiquiatria se chama de taquipsiquismo, que é uma verborragia mental. Eu penso demais. E isso, com certeza, gera ansiedade. Tá? E é uma ansiedade mais ligada ao pensamento. A pessoa ela fica antecipando diálogos, ela fica antecipando... Às vezes, se fizer isso, ela pode estar se preocupando, aquele nosso primeiro tipo. Mas o que é mais interessante é que são coisas que não necessariamente têm uma utilidade. Ela fica conversando com ela mesma, brigando, tentando chegar numa... Pensando demais, Má. Tu faz isso assim também. Pensa demais, sabe? Assim, fica pensando... A gente dizia no interior, fica pensando na morte da bezerra, né? Que, na verdade, não é uma coisa específica, mas a tua mente trabalha demais. Fica divagando. Quem tem insônia sabe muito bem do que eu tô falando. Aquela história da mente que fica lá tagarelando. Tem vários memes na internet sobre isso. Então, mais um tipo, certo? Pensar demais. Existe um tipo que eu identifico bastante em crianças e adolescentes, porque dou aula para eles, que é a agitação motora, também conhecida como inquietação. Quem já viu essa daí? Quem se sente inquieto, né? Então, a inquietação, ela faz a criança, por exemplo, me veio na cabeça aqui, todos eles já na frente. Um minuto de silêncio, né, para as profs que tentam. Muita dificuldade de ficar parada na cadeira. Sim, então aquele movimento repetitivo, né, a pessoa que fica balançando a perna. Aí já é um toque, né, já é uma... Já é profissional.
Um tique, aliás, eu não toco um tique. tique, né? Já é um tique nervoso. Ah, me lembrei de mais uma música. Isso me dá um tique-tique nervoso. Pois é. Então, isso já é um certo nervosismo Aham. que vai para a periferia. A pessoa mais nervosa. Mas não necessariamente você está nervoso. Você pode simplesmente estar inquieto. Ai, tá chata essa aula, prof. E vai começar a querer levantar e vai até a porta e vai sair dali. Tá. Então, inquietação. Nossa, já foram várias, né? Uhum. Mas falta ainda, vamos lá. Falta ainda. A gente poderia passar rapidamente pelas fobias específicas, né? Então, por exemplo, ansiedade de andar de elevador. De avião. De avião. Aí essas aí a gente não vai entrar em detalhes, porque são ansiedades específicas. Se essa pessoa não estiver perto de um avião, se essa pessoa não estiver perto de um elevador, ela não vai estar sentindo isso. Sim. O que provoca a ansiedade é a proximidade do que causa, né, o mal-estar. Vai, Mar, fala até aqui o que tu já curtiu mais. Depois eu termino aqui as que faltam. Ah, não, eu já me vi em todas as situações aí. Não sei o que eu curto mais. Não tem curto, né? Mas sabe que eu acho que deixa menos ansioso falar de ansiedade? Tu não acha que é bom? Não, sempre que a gente consegue compreender ou perceber o que está acontecendo conosco, né, é o primeiro passo de regular qualquer coisa. Sim. Para você regular, você tem que se dar conta que você está sendo, ou cair numa armadilha, que você está manifestando um comportamento, né, que ele está, de alguma forma, desadaptativo, porque você está tomado de algum pensamento que gera emoção, alguma emoção que gera pensamento, mas para regular, a primeira coisa é se dar conta disso. Perfeito. Não adianta você falar, para. Não adianta, né? Mas, me toquei que eu estou ficando ansioso. Agora, aí depois a gente vai fazer o benefício de dar uns antídotos, né, algumas estratégias. Se você está nos ouvindo até aqui, vamos terminar a gente promete rapidamente contar aqui. A todas. A social, eu acho que ela é interessante, né? Uhum. Principalmente quem é introvertido como eu, né? Muita gente. Nossa, aqui tem muita gente. Você vai você precisa ir numa loja que só tem num shopping center essa loja e é sábado de tarde. E tá cheio de gente. E você sabe que você vai demorar meia hora para parar o carro e vai chegar lá, vai estar cheio de gente, fila na escada rolante, fila no caixa, fila no sei lá. Nossa senhora, né? Essa ansiedade social. Por isso que tu vem morar em Porto Alegre, Mar? Porque é mais tranquilo que São Paulo. Por isso que eu fugi de São Paulo. Com certeza. Agora aqui não está mais tão tranquilo como era 20 anos atrás, mas ainda é mais tranquilo do que São Paulo. Mas essa coisa assim, a gente até brinca, nossa, quanta gente, pessoas, né? Cadê? Muita gente. Casinha, né? Eu vou para minha casinha, canzinho, ufa, para caminha, né? Então, gatos, né? No máximo interagir com gatos, né? Gatos são uma população que nunca é demais, né? A gente tá tudo certo, tem um monte de gato. Então, a ansiedade social, é claro que os introversos aí, eles sofrem mais disso, né? As pessoas que ganham mais energia ao estarem sós, e que conseguem significar melhor a sua vida estando sozinhas. O contrário das pessoas extrovertidas, que no contato com outras pessoas se energizam. Então aí tu já fica fácil de saber se tu te acha um introvertido ou um extrovertido. Essa ansiedade do final de ano que vai vir os parentes em casa é a social, é a antecipação, é a preocupação, é todas as anteriores? Qual que é essa? Ou é uma fobia de um evento específico? Depende do nível de ameaça dos parentes. Muito bem. Falta muito ainda. Vamos lá. Quantas já foram, então? Falta essa daqui. Essa aqui é legal das crianças. A da culpa, sabe? A ansiedade que tu sente de que descubram ou de que apontem que você está errado. Então, essa ansiedade tem a ver com culpa. Tem a ver com você, é uma ansiedade por culpa. A pessoa tem culpa no cartório, né, e tem medo de ser descoberta. A gente até poderia dizer que é por um evento específico. Mas acontece muito em criança isso, né? De eu fiz algo que eu não gosto e eu fico ansiosa, porque na verdade eu nem me dei conta que eu não fiz direito. Essa ansiedade por culpa, uma pessoa que tem síndrome de impostora, é essa ansiedade aqui? E isso, perfeita associação. Vou dar um exemplo primeiro de uma criança e depois de um adulto. Uma criança pode ter feito uma apresentação, colocou na frente da professora e acha que errou um determinado item, porque viu no trabalho do colega e viu que estava melhor. Enquanto não passar aquela parte ali daquele item, ela vai estar ansiosa.
porque ela vai achar que ela vai ser exposta, né? É um misto de ansiedade social com outras coisas aí. E uma pessoa adulta, quando ela tem insegurança em relação àquilo que ela está propondo, ela vai se sentir ansiosa por isso, ela vai se sentir inadequada. Culpa não é só o que eu fiz errado, é o que eu fiz que não corresponde aos meus valores. Aquilo que eu Ou a espero de mim. expectativa social. Isso, a expectativa que eu tenho, tá? Então essa é uma ansiedade ligada à expectativa do outro, ligada ao olhar do outro, né? Que é diferente da social. Que eu queria agradar. Que é o que é o contrário, né? Porque na ansiedade social ou na fobia social, eu não quero estar perto de gente. E na ansiedade por expectativa em relação ao outro, eu preciso que você goste de mim e que você me aprove. E aí a pessoa vê lá na rede social e não tem nenhuma curtida, nenhum like, nenhuma visualização. Ela vai lá e faz mais um post, ou faz um post mais ousado ainda, sei lá, alguma coisa assim. Aí já entram uma outras necessidade coisas, de aprovação. né, Mar? Que é isso? Aqui já entram outras emoções sociais, tá? A gente está vivendo uma época muito narcísica. Não no narcisismo patológico, mas no sentido assim de que as pessoas estão se medindo demais a partir do olhar do outro. O outro me valida. Eu não valho pelo que eu sou. Eu valho pelo que eu acho que você pensa de mim. Isso é muito horrível. E a gente está fazendo muito disso hoje em dia. Então, a ansiedade pelo olhar do outro é uma ansiedade bem do nosso tempo, né? Sim. E aí, o último tipo aqui, e gente, de onde é que saiu essa lista? Saiu da cabeça da professora aqui, tá? Eu fui estudando alguns livros nossos, peguei um pouquinho do DSM-5, passei uma lata de creme de leite Nestlé e saiu essa quantidade toda de ansiedades, né? E tem uma última ansiedade, que é a ansiedade com relação a um evento passado. Porque a gente fala muito da ansiedade como uma coisa só para o futuro, né? Algo que já vem, ou algo do pensamento, das interações. E às vezes a nossa ansiedade é a lembrança de algo. Pode ter sido um evento traumático e pode ter sido uma decisão traumática, parecida até com aquela existencial, mas especificamente em relação a uma coisa do teu passado. Alguma coisa ruim que você fica com medo de que aconteça de novo. Isso e você aí. não vai saber o que fazer. Isso aí, exatamente. E que eu começo a evitar, eu começo a sair de situações em que possa acontecer isso de novo. Porque você acredita que tal coisa pode disparar, né? Essa tal ansiedade, eu passo a ter uma evitação daquele evento. Eu vou dar um exemplo muito legal, até que a gente aprende também, a gente não só ensina para crianças, né? E eu estava fazendo uma aula e eram crianças da 6ª série. E no meio da aula o meu fecho abriu. E uma aluna que estava bem na minha frente disse: "Prof, teu fecho está aberto." Eu virei, puxei meu fecho, não tinha nada para mostrar, era uma calça preta, estava toda de preto, não tinha nem problema. Muito bem. Segui minha aula. Aí me dei conta de uma coisa, parece que tocou uma sirene na minha cabeça. E eu me lembrei que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu fui estudar para cantar a música Spending My Time, do Roxette. E quando eu cheguei lá na frente, a professora gritou de lá do fundo da sala: "Alessandra, teu fecho está aberto." E desde então nunca mais eu cantei em público. Olha lá. E aí eu contei isso pra turma, que um dos sentimentos que mais forte se tem na adolescência é a vergonha. Então essa ansiedade é a ansiedade de sentir vergonha, né? Nesse caso meu ali, né? E ela até falou, muito queridos, né? "Prof, quando é que a senhora vai então se inscrever num curso de canto?" Eu achei muito fofo isso, né? Então, resumindo, a ansiedade por estresse ou trauma, ela é também uma que fecha aqui a nossa lista. Ou seja, como vocês viram, né? Se alguém falar, não tem ansiedade. Não. Caramba! Tá, coquetel aqui, molotov da ansiedade. Agora, pelo amor de Deus, o que a gente faz então? Quais são os antídotos para a ansiedade? Pois então, tem um autor que eu gosto muito, tá? Que é o Dr. Leary, que escreve com HI no final, Leary. Ele tem um livro chamado Livre de Ansiedade. Que, digamos assim, da proposta técnica do que é a ansiedade, aquela primeira de tentativa de controle da tua realidade, ele tem umas ferramentas muito legais, ele é da área da cognitivo-comportamental. Então, eu acho bacana você mapear, pelo menos, o que você está tentando controlar, o que te controla, qual é o gatilho da tua ansiedade,
Que tipo de situação te torna mais ansioso? Tu é mais ansioso de manhã, de tarde ou de noite? Então, entender a tua própria ansiedade é uma maneira de já começar a gerenciá-la, né? Só que só de pensar nela, você poderá ficar muito ansioso. Sim. Então, eu acho que existem alguns mecanismos aí que tu deveria buscar. Se tu tem muita ansiedade, tu deve falar isso pro teu médico. Porque ansiedade pode atrapalhar o teu sono, o teu trabalho, as tuas atividades sociais. Então, não à toa existem transtornos de ansiedade. Tu sabe que isso que tu tá falando, né, da pessoa Existe outro transtorno também? ficar pensando nisso. Há muito tempo atrás, né, quando você buscava livros de autoajuda, mas há muito tempo atrás mesmo, tô falando assim, uns 40 anos atrás, o que você achava era coisa ligada à neurolinguística. Isso. Aí o pessoal da neurolinguística tinha lá as técnicas, os caras lá, né? Ah, o que de pior pode acontecer? Ah, pode acontecer do meu fecho abrir em público. Pronto. Desespero. E aí o que acontece? Eles recomendavam que você ficasse imaginando aconteceu. E agora, o que eu faço? Como se você pudesse programar na sua mente uma resposta positiva, assertiva, mais inteligente, né, a uma situação adversa que te provocasse algum tipo de desconforto, né? Uma perda, um medo, qualquer situação, né? Eu tenho medo, eu tenho ansiedade com relação a algum evento. Tá, aconteceu o evento, e agora? Porque a ideia do pessoal era que se você tivesse essa pré-programação mental e ficasse treinando essa pré-programação mental, quando disparasse o evento, em vez de ficar assim, feito barata tonta, e agora o que acontece? Não, calma, já sei o que vai fazer. Só que assim, eu achava isso assim, combinou com os russos, né? Que era aquela piadinha, né, do Feola, técnico da seleção, com o Garrincha, né, que chamou o Garrincha na beira do campo assim, não, então tu vai lá, vai até o fundo, cruza, tal, não sei o que, faz o gol. O Garrincha fala, tá, combinou com os russos, né, os russos não vão... Porque nós somos criaturas que estamos atuando num mundo complexo, né, com outros agentes interagindo, e qualquer encenação dessas, né, você teria que combinar. Não, mas aí é que tá. Vamos lá. Eu entendo o porquê dessa base, Má. Essa questão de eu imaginar que vai dar certo tem muita base na cognitiva. Não é imaginar que dá certo, é imaginar uma resposta de forma antecipada. Ah, entendi. Entendeu? Pior ainda. Esse que é o negócio, não é imaginar que vai dar certo. Porque uma coisa é a gente ter uma atitude positiva em relação à vida. Não, eu vou conseguir, calma, vamos lá. Eu acho que é essa da psicologia positiva, né, que calma, né, eu vou conseguir. É muito melhor do que você falar, tá, se der errado faz isso, se der errado faz isso, se der errado faz isso. Você já tem uma pré-programação mental de tudo que pode dar errado e todas as respostas possíveis para você dar a volta por cima se alguma coisa der errado. Eu falava, nossa, não vou nem começar. Tá, eu vou me arriscar então a dar uma dica, tá? Então eu gosto de fazer primeiro a ressalva médica de que toda e qualquer resposta emocional que seja mais intensa do que tu consegue lidar, peça ajuda. Sim. Tá? Isso dito, não, não é tão terrível. Eu tenho picos, mas eu percebo já alguns gatilhos e eu queria alguma dica para tentar começar a trabalhar isso. Beleza, então, se você se sente saudável de maneira geral, com alguns pitacos ou toques de ansiedade, então tem aí uma possibilidade. Se a tua ansiedade é mais pensante, então você não dorme direito, você se preocupa, você fica se comparando com teus amigos, você tem aí algumas ideias do que a tua vida tinha que ter sido. Esses tipos de ansiedade mais ligadas ao pensar, a gente resolve com o pensar. Eu acho que ajuda o próprio pensar. De sentido, né? Que é a própria a produção conversa empática. A conversa empática, aquilo que a gente aprende lá no nosso grupo do EITRI, eu começar a refletir sobre os meus comportamentos. Então, eu consegui, com ajuda, melhor ainda, né? Não, eu adoro essa questão da conversa empática. Quando você tem alguma coisa que está te preocupando, né? E você tem alguém para te dar uma escuta qualificada, né? Uma escuta interessada, não alguém que vai te dar uma preleção do que você vai fazer ou deveria ter feito, ou o que pode acontecer, não. Me explica, né? Mas por quê? Que uma pessoa que faça perguntas, né, interessada efetivamente no que você está sentindo, no que está te preocupando, para você responder para essa pessoa.
É fantástico isso, porque se você me faz uma pergunta, mas Marcelo, por que está acontecendo isso? Para eu te explicar o que está acontecendo, Isso aí. eu vou precisar, dentro da minha cabeça, produzir sentido. Isso. Eu vou precisar pegar esse monte, esse turbilhão de ideias, né, que está rondando na minha cabeça. Não, peraí, parou, vamos colocar uma ordem aqui, porque eu preciso explicar de uma forma organizada para uma outra pessoa o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que está me afligindo. E ao fazer essa organização mental para contar para alguém, eu vou me organizando. Claro. E se alguma coisa que não faz sentido, as fichas já vão caindo, né? Falo, não, peraí, é verdade, né? Agora que eu estou falando para você, não faz o menor sentido. Então, você ter alguém com quem conversar, ou um profissional, ou alguém que possa fazer a tal da escuta empática qualificada, você de fato está interessado no que a pessoa, né, tem para te dizer. Sem dar regra, né, sem dar solução mágica, sem criticar, né, só sem julgar ouvir, sem a julgar. história daquela E aí pessoa. os homens são ruins, né? Porque quando vem alguém, né, isso também está cheio de meme na internet, né? Que vem alguém e fala, estou com um problema, peraí que eu vou resolver para você. Não, a pessoa não quer que você resolva o problema. A pessoa só quer que você escute. Conversar. Né? Porque a pessoa precisa fazer sentido Faz na cabeça muito dela. bem a gente conversar. Então, esse é um primeiro grande caminho. Eu adoraria que as pessoas pudessem fazer mais essas trocas, conversar mais. Uma boa conversa na beira do mar cura muita coisa, hein? Nossa Senhora. Uma escuta qualificada. Uma escuta qualificada. Pronto. Agora, não, digamos que não seja tão pensante ou que seja tão absurdamente pensante que tu não consegue organizar o teu raciocínio. Pode acontecer. A pessoa não consegue nem se organizar. Daí, uma coisa que pode ajudar muito é você organizar coisas. Então, eu recomendo a série do Ordem na Casa, da Mary Kondo, que tá na Netflix. Porque é impressionante como assim, não é limpar a tua casa inteira, não é arrumar, só de pensar nisso a gente já fica bem capaz, né? Não, começa com uma gaveta. Termina esse podcast, olha a gaveta menor que tu tiver em casa. Organiza ela. Mas assim, antes de tu abrir e começar, respira fundo e mede a tua ansiedade. De 0 a 10. E quando tu terminar de arrumar a gaveta, quão ansiosa tu tá? Tu vai perceber que diminuiu. Porque arrumar coisas no nosso mundo externo organiza nosso mundo interno. Pronto. Então isso também é muito legal. E ainda por cima tua casa vai ficar bem bonita e arrumada. Né? Outra possibilidade, coisas manuais. A ansiedade ela é muito periférica quando ela é física, né? Então fazer um prato de comida, cuidado para não estar num pico de ansiedade e começar a cozinhar e vai se cortar, né? Mas assim, fazer uma poda nas árvores, ou cuidar da terra, do teu jardinzinho caseiro. Então, cuidar de bichinhos, pentear teu gato. Esvaziar aquele fundão, botar um monte de tralha fora, né? Você também está colocando coisas fora na tua cabeça. Tudo isso vai te dar um cansacinho terapêutico. Já que a gente está falando em movimento, e se a tua ansiedade for mais do corpo, vai caminhar, vai para uma academia, no mínimo caminha ao redor da tua quadra, caminhar... Nadar, quem gosta de nadar é bom, porque aí você fica sozinho ali com seus pensamentos, né? Pode organizar seus pensamentos enquanto respira, né? Porque nadar é tudo de bom, você fica sozinho, né? Sem falar, tem que respirar, né? Isso. Você faz uma respiração forçada, né? E você tá ali, com você na água, teus pensamentos, é muito bom. Eu me arrisco a dizer, tá, com base no nosso trabalho há anos, a gente há mais de 15 anos trabalha em termos ligados às emoções. Eu me arrisco a dizer que a ansiedade é um descompasso entre a mente e o corpo. Entre o corpo querer algo e a mente querer outra coisa. Ou a mente pensar demais e o corpo não conseguir acompanhar. O corpo da gente, ele fica fora de lugar quando a gente está ansioso. É como se ele não soubesse o que fazer consigo mesmo. Tanto que uma pessoa ansiosa, em via de regra, ela está inquieta. Pequeno, médio ou grande, ela está inquieta. A fala dela é errática, ela começa um assunto e não termina, ela começa a fazer uma atividade e não termina, porque ela não está no corpo presente, ela não está ali. A gente podia falar, então, já que é um descompasso, né? A gente pode pegar as outras áreas do Maslow, né? Porque pode ser um descompasso entre a mente e o seu bolso, né? Pode ser um descompasso entre a mente e teus valores, né? Você está sempre uma coisa que dá uma ansiedade danada.
né? Eu tenho um conjunto de valores, né? E eu estou numa função, num emprego, numa empresa, em que as coisas que eu tenho que fazer aqui, né? A minha rotina, as minhas tarefas não condizem com os meus valores. Isso gera um descompasso, me gera uma ansiedade enorme, Que é a né? tal existencial que a gente estava Que é a falando. angústia existencial. Então, se a gente pegar, né, todas as áreas lá, né, todos os drives do Maslow, né, não quero falar pirâmide, não vou falar pirâmide, não vou falar pirâmide, né? Isso fica para um próximo episódio, né? A Por que gente que pode pegar necessidades humanas para ser um dos próximos necessidades episódios. humanas, né? Sem botar em pirâmide, né? Vocês vão entender Não, por que que... porque pode ser uma hierarquia e Aham. pode não ser. Elas podem ser livres de Exatamente. uma caixa hierárquica, né? Então, qualquer descompasso entre a sua mente, né, e as outras necessidades humanas, pá, isso gera uma ansiedade danada. Com certeza. E por último, eu acho que assim, eu não posso deixar de comentar isso. Se tem muita pesquisa falando do efeito da meditação para trabalhar a ansiedade. E a meditação, ela não precisa ser aquela clássica de olho fechado, sentado, com uma brisa suave. Não. Uhum. A meditação pode ser Ativa. ativa. E para meditação ativa eu descobri algumas semanas, não só o Tai Chi que eu já conhecia, mas o do Qigong. Eu não sei qual é qual aqui. Se é o Qigong que é um tipo de Tai Chi ou se é o Tai Chi que é um tipo de Qigong. Mas é uma meditação mindfulness com movimentos do corpo. O Pilates não deixa de ser uma meditação, a yoga também, no sentido em que você tem que criar um compasso entre o teu movimento, entre o que você está pensando, que aliás vai diminuir bastante, porque você está concentrado no movimento, e a tua respiração, os teus ritmos do que tu faz de movimento e como tu respira, in e out, né? Para dentro, para fora. Então, esses exercícios de inspirar, expirar de uma maneira consciente, isso é um remédio para ansiedade. Sim, qualquer coisa que te traga aqui agora. E aí te dá um alívio, né? Não que você vai fazer esse exercício, né? Você imediatamente deixou de ficar ansioso, não tem passe de mágica. Mas quando você está com uma ansiedade excessiva, não aquela excessiva de busca ajuda, né? Mas quando você está com uma necessidade excessiva de tu te dá esse relax, né? Tu te dá esse respiro, né? Quando tu volta, você consegue atenuar a intensidade da emoção. E uma emoção atenuada fica mais fácil de ser regulada. É comer um mingau quente pela beirada, né? Então, sempre que você está tomado de uma emoção muito alta, ansiedade, raiva, medo, qualquer coisa, né, que você consiga fazer uma dessas práticas, né, de meditação, de mindfulness, etc., isso ajuda você a diminuir a intensidade da emoção, e diminuindo a intensidade da emoção, fica mais fácil de você regular, fica mais fácil de você, mudar um estado emocional, né? Enfim, né, dar uma outra disposição, facilitar uma mudança, né, uma transformação do teu estado emocional. Fiquei me lembrando agora da letra da música, da Paciência, do Lenine, eu acho que se chama Paciência, deixa eu até olhar aqui no... O bom é que quem sabe faz ao vivo, né? A gente lembrando canção de Lenine, Paciência, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a letrinha, ó. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Olha só. Então, com esse pedacinho aqui da música de Paciência do Lenine, e se tu tá terminando de assistir esse podcast, coloca o Lenine pra ouvir agora, né? Aproveita e já vai na valsa. E ganhe um pouco mais de paciência com os teus processos internos, com os ritmos da tua vida. Quem sabe você tá acelerando demais as respostas e tá criando esse descompasso entre a mente e o corpo. Isso aí. Isso aí. Então, obrigada, pessoal. Até o próximo Arenê. Isso aí. Até mais.